sob o título Curar e Curar-se. Selecionamos aqui as principais perguntas e respostas. Dentre as várias perguntas que foram apresentadas pelas pessoas presentes a este seminário, uma se refere ao auto-amor. Divaldo, ele não pode ser confundido com egoísmo? Quando nós falamos sobre o auto-amor, as pessoas menos avisadas confundem com egoísmo. O egoísmo é querer coisas para si, querer pessoas para si, sem nenhum mecanismo de evolução. O auto-amor é um despertar da consciência para eleger o melhor para si, não se tornando uma posse, mas uma proposta evolutiva. Quando o indivíduo se auto-ama, ele trabalha pelo seu aprimoramento moral. Ele estuda, ele cresce intelectual, moralmente, desenvolve-se socialmente, evita os vícios. Isso é auto-amar-se. Os indivíduos egoístas não se amam. Eles amam a posse. Gostam das coisas e das pessoas para atender às suas paixões e necessidades desequilibradas. Daí o auto-amor é um mecanismo de evolução. Nós podemos constatar isso na proposta triangular de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. Quem não se ama, não ama a ninguém. Porque se eu não cuido de mim, que me conheço, se eu não trabalho pelo meu engrandecimento moral, como eu poderei amar a outrem? Em verdade, eu não amarei a outrem. Eu terei paixões, eu terei interesses, eu desejarei. Por isso que, nesse decantado amar e não ser correspondido, está embutido o egoísmo. Porque a pessoa não deseja amar, deseja negociar o amor. Eu amo você e você então me paga. No auto-amor, nós, é claro, ficamos gratificados quando temos resposta. Mas não é fundamental. A nossa felicidade é ver a pessoa amada feliz, se não com a gente, com quem for vê-la feliz. É o amor não egoísta, porque no egoísmo desejamos que o ser seja feliz conosco, sob nossos caprichos. Por isso o auto-amor é de grande importância, trabalharmos este ângulo da nossa individualidade, para mudarmos o comportamento. Quando eu planto uma couve, eu espero colhê-la dentro de 2 meses. Quando eu planto uma mangueira, eu não sei quando vou colhê-la. Mas o importante é plantá-la. Não importa quem venha colher as mangas mais tarde. Porquanto, se eu assim fizer e deixar, alguém também terá plantado adiante e deixará. Provavelmente eu não colherei na árvore que plantei, mas colherei noutra que eu encontrarei pelo caminho. O auto-amor é semeadura. Nós vamos espalhando. E a vida vai nos dando a grande alegria de ser semeador. Na sequência, Divaldo, outra pergunta é sobre doenças ligadas à hereditariedade, à questão genética. Seriam consequências de karmas coletivos? Não necessariamente. Se numa família a sífilis, outras enfermidades degenerativas passam aos descendentes, podemos estar diante de um grupo que se comprometeu coletivamente. Porque nós encontramos, não raro, pessoas com graves problemas hereditários ao lado de outros na mesma família que não foram vítimas de nenhuma injunção hereditária. Na família onde eu nasci, eu tive uma irmã que foi hidrocéfala. E, no entanto, nós outros, os 12, fomos perfeitamente normais. Aí estava a lei de causa e efeito incidindo nela, porque era uma antiga suicida. Quando, no momento da reencarnação, o perispírito degenerou aquele sistema genésico, ou genético, levando a uma degeneração de natureza cerebral. Mas há famílias, às vezes, marcadas por determinadas enfermidades ancestrais,
Esse grupo está em curso no mesmo tipo de ações negativas e perturbadoras. Para se reparar o mal que nós fizemos a alguém, é necessário que nós façamos o bem à mesma pessoa ou poderá ser feito a qualquer outra pessoa? É indispensável fazer o bem, não importa a quem. O bem que nós fazemos a qualquer pessoa, em qualquer lugar, é ponto positivo na nossa contabilidade das ações, que vai anular o mal que praticamos a outra pessoa. Dissemos então que não é a pessoa a quem nós prejudicamos, é o equilíbrio da lei. A lei manda amar. Quando nós agredimos, nós desrespeitamos a esse equilíbrio através da pessoa a quem nós ofendemos. Quando nós realizamos um ato positivo, anulamos na lei. Se a pessoa ofendida prefere manter o ressentimento, é um problema da sua inferioridade. Por isso Jesus proclamou perdão, perdoar indistinta e constantemente. No Livro dos Espíritos, nós encontramos esta questão. Não há evolução sem sofrimento. Como entender esta colocação, Divaldo? Está embutida naquela proposta do capítulo 7º do livro Céu e Inferno, a que nos referimos, quando Kardec acentuou que quem erra passa por 3 fases. A primeira é o arrependimento, a segunda é a expiação, a terceira é a reparação. Então só há evolução quando nós reparamos, quando nós conquistamos. E toda reparação e conquista exige esforço, sacrifício, aos quais nós damos o nome de sofrimento. Pessoas há que um gesto de nobreza custa-lhe um grande sacrifício. É um sofrimento. Pessoas há que, para procederem bem, creem que isto é um holocausto. Renunciar a determinados prazeres é um sacrifício, é um sofrimento. Este renunciar promove, causa angústia, causa ansiedade, causa desesperação. São formas de sofrimento. O sofrimento não é apenas aquele que se caracteriza pela dor, pelo processo degenerativo, angustiante. Tudo aquilo que altera o nosso comportamento normal, gerando esforço, suor, sacrifício, pode ser considerado também sofrimento, como diria Buda. E por que, Divaldo, muitas pessoas que realizam todos esses processos e estas técnicas de cura, e, no entanto, elas não logram curar-se? Porque são portadores de fenômenos kármicos muito mais graves. Curar não é tão importante. É importante manter-se saudável, porque às vezes nós temos uma doença que nos impede determinados comportamentos. Ao invés de ser um castigo, é uma bênção. Uma pessoa que tem cirrose hepática diz assim: se não fosse a cirrose, eu ia beber até cair. A cirrose foi uma bênção. Às vezes, um impedimento, um processo enfermiço, constituem uma verdadeira bênção para nos não comprometermos mais. Referimos-nos pela manhã que até para morrer é necessário ter merecimento. Conheço a história de alguns médiuns que foram portadores de tarefas grandiosas e morreram de maneira inesperada e dolorosa, porque eles não mereciam perder a oportunidade e estavam derrapando para a mediunidade paga, para a usança do sexo desregrado, e por amor aos benfeitores adiaram-lhes a tarefa, arrebatando-os antes que se comprometessem. Daí, nesta proposta, eu havia dito, não é importante considerar que não iremos ter mais doença, vamos ficar radicalmente bons. Não, não. Há processos que nós não encontraremos nesta encarnação a cura total. Mas aquele que faz a técnica da autocura, se ele não consegue ficar livre da doença, ele passa a ter uma visão bem diferente da doença. Maurice Schwartz, a quem me referi, não ficou bom. Ele realizava a autocura, a alegria, mas há uma fatalidade biológica que não pode ser modificada. Então ele tinha muito mais o estado saudável do que de muita gente doente, saudável, de muita gente com saúde. Eu vou ilustrar com um caso brasileiro. Eu conheci um jovem
que nos seus dias de saúde era chamado Hércules. E mais tarde, ele teve um processo de uma degenerescência orgânica e foi constatado que era mal de Hansen, que era lepra. E ele experimentou aquela grande angústia. Ele fazia halterofilismo, era um corpo muito bem desenhado. E foi para o leprosário em Jacarepaguá. Hoje é um homem quase nonagenário. E chama-se Amazonas Hércules. É a bondade em pessoa. É o missionário. Ele passou a tomar conta dos seus irmãos no sanatório. E ergueu com outros um centro espírita. É um benfeitor da humanidade. A mim me surpreende. Pessoas vão da cidade conversar com o Amazonas. Não é para confortá-lo, não. É para dizer, olha, Amazonas, eu tenho uma unha encravada, não aguento mais. A pessoa vai queixar de unha encravada a uma pessoa que tem hanseníase. Conheci um outro jovem. Ele começou a ter uma doença degenerativa e foi para a bengala canadense. Depois para as 2 bengalas. Depois ele foi para a cadeira de rodas. Nesse momento ele teve um processo ocular e foi tratar da vista. Uma imperícia levou à cegueira da vista. Mas como a doença correu o risco de transferir-se para outra vista, transferiu-se. E ele foi a um grande especialista, talvez um dos melhores do Brasil na época. E por imperícia, perdeu a outra vista. Continuou doente. Foi ficando paralítico total. As juntas consolidaram. Ele então desenhou um tipo de cama que podia adaptar-se àquela posição. Então as pernas não dobravam, os braços não dobravam. Ele ficava numa postura reclinada, cego das 2 vistas, sentia um calor que ficava permanentemente ligado a um ventilador a 1 metro de distância. Jerônimo Mendonça, da cidade de Tuiutaba. Jerônimo, com todas essas aflições, aconselhava pessoas que sofriam de mal-estar gástrico por excesso de comida. As pessoas iam a ele se queixar de pequenos problemas perfeitamente confortáveis. E Jerônimo me contava, é impressionante que eles não me veem ali paralítico, cego, dependente de tudo. E pior ainda, pessoas que iam provocá-lo sexualmente. Mocinhas, que iam contar coisinhas, esquecendo que ele era um homem no uso total das suas funções. A paralisia nada tinha a ver com seu aparelho genésico. Acariciavam-no, beijavam-no. E algumas com um pouco de pimenta, com um pouco de libido. Porque há pessoas que descarregam seus conflitos no outro, disfarçadamente de fraternidade. Daí é necessário ter muito cuidado para não descarregarmos nossos conflitos em nome da falsa fraternidade. Os abraços atritosos. O abraçar é um ato de fraternidade. O apertar as mãos, o acarinhar. Mas há também, dentro desse sentimento, toques que são profundamente perturbadores. E as pessoas transmitem, transferem, provocam. E ele dizia, será que não entende? Eu digo, não entende, meu filho. E ele era portador de um bom humor incomparável. Quando lançaram a velocidade de 80 quilômetros, ele veio uma vez numa Kombi de Tuiutaba visitar José Arigó, aqui em Congonhas do Campo. E o rapaz puxou um pouco mais a velocidade e foi pegado pelo radar. Ele ficava deitado com um lençol, os óculos negros muito fortes, e o guarda mandou parar. Quando o guarda parou, colocou a cabeça pela portinhola e o rapaz disse, o que eu estou levando aqui? Essa pessoa ao hospital, ele disse, leva depressa para não dar a luz aqui agora. Porque aquela postura, o guarda pensou que era alguma gestante, ele disse, vai rápido. E ele contava isso com bom humor. Às vezes, quando nos encontrávamos em Uberaba, na casa espírita da prece, ele sorria, imitava minha voz e chegava falando alto, fazia palestra, às vezes memorizava parte das minhas palestras e projetava a voz, as pessoas olhavam, o Divaldo está aí, ele ria gostosamente e me dizia no melhor dos bons humores, Divaldo, que inveja você deve ter de mim, porque você fala e eu saio carregado. O que é uma grande verdade. Aí está um estado saudável, perfeitamente saudável.
e pessoas com mínimos problemas, infinitamente doentes. Outra questão também, você se refere aí a Jerônimo Mendonça. Curiosidade, como estaria ele na espiritualidade? Bem se vê que deve estar muito bem, né? Porque foi uma expiação sublime. A expiação que tem o caráter de reparação e há aquela que também tem de holocausto. Nem toda dor é resultado da reparação que necessitamos. Se nós olharmos Francisco de Assis, que teve uma enfermidade cruel nos olhos quando ele foi com a primeira cruzada ao Egito, ele adquiriu tracoma. E quando voltou, com o aparelho ocular dilacerado, ele submeteu-se ao ferro em brasa. Era um ferro recurvado, aquecido até ficar uma brasa e era colocado diretamente no olho sem anestesia. Frei Leão, que acompanhou, desmaiou e ele ficou rindo e cantou: bem-aventurado irmão Fogo, veja lá como cuida da minha vista. É a última vez que eu vou ver você. Não me maltrate muito. E depois que queimou até a orelha, o ferro voltou ao braseiro e queimou do outro lado. E ele usava uma toalha colocada nos olhos e perdeu totalmente a vista. Teve outros problemas de saúde, mas não era karma, era um voluntário do sofrimento para ensinar aos endividados sofrerem. Jesus não tinha nenhum karma, ele aceitou a cruz para nos ensinar e disse: se ao ramo verde fazem isto, que não farão ao ramo seco. Se a ele fazia-se aquilo, a ele que não tinha dívida, que nos não farão a nós que temos tantos débitos. Por isso, muitos de nós talvez não fiquemos radicalmente curados. Eu tive um processo cardiopata e até hoje eu sinto angina. E eliminei o processo de queixa. Desde quando eu tive a parada cardíaca, o infarto, angina dolorosa, hérnia de disco, eu elegi não me queixar. Porque quando nós nos queixamos, dá vontade de queixar mais. E aí a dor fica mais doída. E eu fiquei perfeitamente tranquilo. Às vezes estava para fazer a palestra, dava aquela crise de angina, eu ria e respirava. Eu pensava assim, Divaldo, tem nada a ver com aquela cara enorme, gorda, rindo. Porque a pessoa não estava dentro de mim, não adianta queixar. Ainda me lembro que nesse período eu tive que fazer uma operação de bursite. O doutor Miguel foi comigo e operou na marra, sem anestesia. Miguel se retorcia de dor, olhando. E eu olhando, tranquilo. E o médico, você vai aguentar? Eu digo, aguento, sim. Não quer consultar os espíritos? Eu digo, não. E isso não consulta os espíritos, eu que tenho que decidir. Porque quem vai sentir a dor sou eu, não são eles. Consultando ou não, pode cortar. Ele cortou. Arrancou a bolsinha carinhosa. E à noite eu tinha palestra. As pessoas chegavam e diziam, oi, Divaldo. E consegue exatamente no lugar. E Miguel falava, não toque. Ficou assim do meu lado direito. Mas todos vinham. Era um processo, eu necessitava daquilo. E a bursite voltou, como era natural. Então aí eu resolvi apelar para o mundo espiritual. E o Dr. Bezerra me receitou uma homeopatia. Eu fiquei bom no primeiro vidro da homeopatia. Mas eu precisava antes ter passado por aquele processo. Porque eu falo tanto sobre a dor dos outros. Eu necessitava de saber o que é a dor nos outros. Passando pela dor. Daí o importante não é ficar sem a doença. Porque a gente pode ficar sem a doença e adquirir débitos morais muito mais graves. Há pessoas que a divindade concede a doença, a inibição, para poupá-la das loucuras que é capaz de fazer. É só nós olharmos os que estão com saúde, o que é que fizeram a semana passada. Naqueles diazinhos alegres que ainda não acabaram em certas cidades, né? Lá em Salvador ainda não acabou. E só vai acabar depois da Semana Santa. Então, quantos estão atirando-se, né? Brincar até exaurir e chorar até recuperar. Esse processo de cura, autocura, Divaldo, como é que ele ocorre e de que forma a gente pode se habilitar a ele? É toda a tese que eu estou defendendo. Se eu for explicar, é um novo seminário. O amor que gera fótons, moléculas parecidas a fótons, que entram em nosso circuito perispiritual e reequilibram o nosso transtorno de ordem vibratória. Quando nós pensamos o bem, nós nos imunizamos. Nós conseguimos
equilibrar esses fatores que propiciam a saúde. Assim é a autocura. Divaldo, uma questão muito séria que está sempre em debate é a questão da sexualidade. Por exemplo, função sexual, comportamento humano nesta área. A questão, por exemplo, do pecado original, Adão e Eva, envolvendo aí também movimentos machista, feminista e chegar até os nossos dias, erotismo, droga, na mídia de um modo geral. A imunologia é o mecanismo que defende o organismo da invasão das enfermidades. Porque o instinto sexual, que é inerente ao ser humano encarnado, estaria diminuindo a imunoglobulina. A pessoa não entendeu. Não é o instinto sexual, é o sexo explícito, o sexo depravado. Qualquer casal, quaisquer parceiros, usam sexo muito nobremente. O sexo é um departamento que a divindade nos deu para o milagre da reprodução, para a troca de hormônios físicos, para a permuta de hormônios psíquicos. É um dos mais lindos departamentos, é tão sagrado que através dele a vida se multiplica. Quando nós, através da mente, usamos para a depravação, para o prolongamento do orgasmo, para, através desse processo, adquirirmos mais largo espaço de prazer, nós estamos produzindo um mecanismo degenerativo. Aqui estão muitos casais, muitos parceiros, com matrimônio ou não, e todos exercem a função sexual, mas não como mostra na televisão, que é corruptora, que ninguém faz em casa. Aliás, hoje já se faz, porque aprendeu na televisão. Eu tenho muitos amigos que eles me confessam. A função está tão inibida pelo desgaste que ele leva a esposa ao motel, onde tem filmes pornográficos, para poder sentir estímulo, porque a mente já não consegue mais provocar o estímulo natural. Outros usam a droga, porque a droga iria estimular, e é um grande engano. Qualquer tipo de droga, álcool, cocaína, maconha, são inibidores da função sexual. Produz um estímulo momentâneo e a perda. A pessoa passa uma dose maior e há um bloqueio maior, até entrar no conflito. Só a função gerada pela mente bem direcionada. E quando ela tem o toque do amor, é comum. E eu vejo às vezes no cinema, antes um uísque, depois um cigarro. Está aí a vilania do fenômeno sexual. Porque tem que tomar um uísque antes, para perder o senso, para perder o equilíbrio, para ter coragem. Mais do que nunca necessita não tomar o uísque, para ser um fenômeno de afetividade. Porque o bom do sexo não é o ato em si, é o antes, é a viagem. É a ternura. Porque muitos matrimônios e muitas uniões se desfazem. Porque o ser masculino tem uma tendência do prazer mais imediato. O ser feminino necessita de muito mais estímulos, por causa da sua organização emocional. E muitas vezes o indivíduo brutalizado, que teve um sexo corrompido na vida pública, pensa exclusivamente no seu prazer. E não favorece a pessoa companheira a sentir-se bem e a também experimentar o prazer. Ele se desincumbe da tarefa, das costas e vira para o outro lado. E a mulher fica frustrada. É uma herança terrível do machismo, que até hoje ainda perdura em muitas religiões, no judaísmo, entre os muçulmanos, quando fazem a cirurgia do clítoris feminino para que a mulher não sinta prazer, como um castigo, porque a mulher foi a responsável pelo fracasso do homem, na Bíblia, nesse conto da carochinha de Adão e Eva. Então é uma punição que as mulheres têm que pagar até hoje por uma Eva que não existiu, que é uma mitologia, é um arquétipo. A humanidade inteira não podia originar-se de um único casal. É um absurdo científico. E se fora, é a coisa mais vil e promíscua que se pode pensar. O filho coabitando com a mãe, com as irmãs, o pai com as filhas, que será só um casal. Então Deus não tem presciência. Ele programa a evolução de uma maneira bastarda. E depois ele manda a lei para moralizar. Era muito melhor mandar a lei primeiro e depois mandava as criaturas, fazendo muitos casais, como realmente aconteceu. E a mim isso é tão bárbaro
que eu fico impressionado como é que algumas pessoas não raciocinam. Claro que eu dou o direito que continuem pensando, mas me surpreendo, porque depois que Caim matou Abel, Deus apareceu com tanto ódio dele, está lá. E Deus lhe perguntou irado, aonde está teu irmão? Imagina, o Senhor do universo materializar-se naquele velho cheio de ódio, daquele pobre menino. Porque Caim e Abel é a dualidade do bem e do mal, é uma herança psicológica, é o yang e o yin, o claro e o escuro, o masculino e o feminino. É essa dualidade que forma o Tao, que dá harmonia. Mas vamos lá, que Deus apareceu, porque eles dizem que nada para Deus é impossível. Deus veio com todo ódio, porque Deus era o culpado de Caim haver assassinado Abel. Porque Abel era bom, Caim era ruim. Que culpa tinha Caim de ser ruim? Ele era filho do mesmo pai, da mesma mãe, não nasceu porque quis Deus. Todo sacrifício que Abel fazia, Deus gostava. Todo Caim fazia, Deus não gostava. Aí Caim ficou com raiva e matou Abel. Eu também matava. Já imaginou não ser querido por Deus? Não ser querido por outras pessoas, vai lá, mas por Deus. E o outro ser super querido, bajulado por Deus. Ele acendia uma fogueirinha, Deus, oi Abel. Eles sacrificavam carneiro e Deus recusava. Então vem Deus com toda a ira e o expulsa. E diz mais, eu vou te marcar, botar um sinal na tua testa, para que ninguém te mate. Então havia mais gente. Porque por enquanto só o pai e a mãe. Mas faz de conta que sim. E aí Deus expulsou. E ele foi para as terras de Nod. Pode olhar na Bíblia. De Nod. Aonde se casou e teve muitos filhos. Com quem? Com a macaca. Porque não tinha ninguém. Se vocês descobrirem com quem foi, eu agradeço que me digam. Porque ele casou. Só que naquele tempo não tinha casamento. Então é uma linda história mitológica. Aqui no Brasil nós temos em nosso lendário Saci-Pererê, entre os índios tupis-guaranis. O dilúvio hebreu nós tivemos aqui no Brasil. Está na mitologia, é um arquétipo do inconsciente coletivo. Quando vieram as chuvas, as monções, Saci-Pererê, que se amavam, receberam de Tupã a bênção para não morrerem, a fim de que não fosse dizimada a humanidade. Tupã inspirou que eles montassem numa carnaubeira, uma palmácia muito popular do Maranhão para a floresta amazônica. E quando as chuvas cessaram, a carnaubeira que flutuou foi para a terra firme, eles desceram e povoaram toda a área. E esta é a lenda do rio Solimões. O rio Solimões seria o resultado daquele dilúvio parcial. Em todos os povos estamos com lendas equivalentes. São nosso inconsciente coletivo. Então por que a mulher tem hoje que ser responsável? Porque Deus deu o paraíso e disse tudo, menos daquela árvore. A árvore do bem e do mal. Se comerem o fruto daquela árvore do bem e do mal, é a árvore do pecado. Já vê que Deus não era bom psicólogo. Era, aliás, um pouco sadomasoquista. Eu vou dar tudo, mas proíbo daquela. As outras não prestavam mais. Só prestava aquela que era a árvore proibida. E já havia o demônio. E o demônio se travestiu numa cobra. E a cobra então enrolou-se na árvore e disse a Eva que era fraca. Mas ela não foi feita por Deus? Por que ela era fraca? Então diz a tradição que ela foi feita por uma costela de Adão. Deus fez Adão do barro, daí o nome, nascido do lodo da terra. Também é outra fantasia tão absurda. Porque se Deus fez o boneco e soprou, a gente ia ser tudo anãozinho. Ele teria que ter feito num corpo adulto, depois ele soprou. Mas o ser que fez o universo, o equilíbrio gravitacional, a eletricidade, a estática, o magnetismo universal, para fazer ser humano precisava ficar brincando de barrinho depois de ter feito toda a escala zoológica, de ter feito todos os animais. Mas vá lá, Deus então olhou o homem e notou que não ficava bom o homem ficar sozinho. Ele adormeceu o homem, tirou uma costela e fez a mulher. Aí está o machismo. A maior psicanalista deste século, ao lado de Anna Freud, que é uma grande psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, ela diz, é tão estúpida a imagem, ela é protestante,
É tão estúpida a imagem que ela é simbólica. Ao conceber que a mulher saiu do homem é para que ela fosse dependente e submissa para sempre. Não ter igualdade de condições, ela é parte do homem, ela pertence, ela é objeto do homem. Então ela não tem direito à liberdade. É a técnica do machismo hebreu. Deus é homem, Moisés é homem, Jesus é homem, os apóstolos são homens. É o machismo. A mulher, para recobrar a alma, foi uma luta, só passou a ter alma depois do ano de 1870. E para poder colocar Maria de Madalena no paraíso, Joana d'Arc, Maria Santíssima e tantos outros, foi um malabarismo clerical, porque a mulher não tinha alma, era parte do homem. Então, Eva, que era fraca, a serpente percebeu logo, porque era Satanás. Aí disse assim, bobagem dele, experimenta. E Eva comeu o fruto proibido. E aí seduziu Adão, que era forte, tão forte que cedeu. E aí quando eles acabaram de comer, deram-se conta que estavam nus. A psicanálise, interpretando esses símbolos, é de uma beleza lirial. É um mito que nos leva a descobrir a sexualidade. Na infância nós estamos no paraíso, inocentes, absolutamente inocentes, tudo é válido. A criança faz tudo. De repente, vem a árvore proibida, adolescência, o momento dos órgãos anexos. E quando nós descobrimos a libido, temos a malícia. A irmã já não é tão irmã assim. O pai já não é tão pai, a mãe já não é tão mãe. Daí nós temos os grandes conflitos. Conflitos de Édipo, de Eletra, muito bem estudados pela psicanálise, na sua área da simbologia sexual. É de uma beleza comovedora. Mas nós vemos que isso ainda predomina em nossa natureza, e até hoje muitas mulheres, no seu relacionamento conjugal, continuam castradas mentalmente. Não demonstram ao companheiro o prazer, porque tem vergonha. Porque incutiram que isso é imoral para a mulher. Para o homem não, é perfeitamente legal. Mas para a mulher é imoral ela demonstrar o prazer. Quando veio a chamada libertação da mulher, que se deu? A mulher adquiriu licenças e, com todo respeito, um grande número se perverteu. Porque feminismo não é competição machista, é a autoidentificação dos seus valores. É a luta pelos seus direitos e não para viver fazendo musculação, jiu-jitsu. Tudo é muito respeitável, não é crítica. É uma análise psicológica. E então a masculinizar-se e se transformar em um tipo esdrúxulo e de comportamento sexual claro escuro. Nós encontramos mulheres e homens com comportamentos fisiopsicológicos tão perturbados que não sabemos quem é que. São tipos neutros, estranhos, de conduta aberrante. Alguns, mas nós respeitamos-los a todos. Então isso não é liberdade, é libertinagem. A mulher passou a fumar graças a Bette Davis, a atriz cinematográfica, que fumou pela primeira vez no cinema e começou a tragar. Daí se tornou elegante. E a mulher hoje tem os vícios que antes eram atributos da masculinidade. Ficaram nervosas, têm as suas bengalas psicológicas e, consequentemente, tantos outros transtornos que eram pertinentes à masculinidade, que é constitucional e hormonicamente, a masculinidade é mais resistente. A feminilidade tem outro tipo de resistência, morais. Na sua compreensão, a bacia foi feita para receber o feto, que era a maternidade. Por isso, por mais que se masculinize, continuará mãe, o que é uma benção. Porque desenvolve o sentimento da ternura, da afabilidade. Daí quando nós vemos um homem afável, nós nos surpreendemos. Porque o biótipo é o tipo grosseiro, agressivo. Quando em realidade a masculinidade é biológica, não é a brutalidade física. E a feminilidade não é o erotismo, é essa fragilidade, este sentimento que é mais forte do que todas as forças. Eu me recordo que uma vez eu estava proferindo uma palestra. Eu sou muito feminista. E aí eu quis elogiar as mulheres. E disse assim, atrás de todo homem notável há uma mulher extraordinária. Então Joana de Ângeles, que foi feminina nas últimas reencarnações, até onde eu alcanço, ela balbuciou assim, por que atrás? Olha o machismo como estava embutido no meu inconsciente.
Eu, então, como Bombaim disse, de trás ela passa para o lado e arrasta o homem. É, porque a gente crê dizendo, muito bem. Eu estava crente que estava elogiando a mulher, dando no segundo lugar, lá atrás. E Joana, muito ativa, muito feminista, ela foi a primeira feminista das Américas, como Sor Juana Inês de la Cruz no México, não deixou passar. Por que atrás, meu filho? Eu disse, porque passa para o lado, passa para frente. Então, não é o sexo, nem a função sexual que produzem o distúrbio da imunoglobulina. É a cena venal. São os atos atentatórios ao pudor e ao equilíbrio. Qualquer pessoa saudável exerce o sexo saudavelmente. Nos tempos de Brigitte Bardot, eu me recordo, porque não é do meu tempo, mas mamãe contava. Ela tem uma cena em um filme chamado Deus Criou a Mulher, que é de uma beleza plástica incomparável. Demorou 8 horas para filmar 14 segundos. Então se pode ver quanto componente erótico durante 8 horas foi trabalhado para que naqueles 14 segundos a mente nossa disparasse. Aí é que está a coisa cinematográfica. As chamadas cenas de sexo, às vezes duram 3, 4 dias. E no vídeo, na tela pequena ou grande, demoram 2, 3 minutos. Porque ninguém tem potência orgânica para um ato demorado. Tem vários conflitos, fenômenos, paradas, recomeços, angulações, fotografias, até atingir o que o diretor acha que é o máximo do erotismo. E como o ator e a atriz são criaturas humanas, perdem o estímulo sexual e passam às drogas, com as exceções compreensíveis. Por isso, não é o ato sexual. Eu me referi aos filmes eróticos que eram apresentados. Não é, portanto, o sexo, nem a sexualidade. Divaldo, uma questão agora um pouco diferente. Como se explica uma pessoa que nunca fumou desencarna com enfisema pulmonar? Porque a enfisema pulmonar não é um processo apenas do tabaco. É uma enfermidade que tem outras gêneses. Tem uma série de gêneses que levam a enfisema pulmonar, como a bronquite asmática e tantas outras. É um fenômeno kármico, é o mau uso do aparelho respiratório, das suas funções normais, então vem com o perispírito, com as matrizes. Temos aqui agora uma colocação interessante, para você falar sobre ciúmes, porque ciúme é motivo de separação, de divórcio e de muita briga entre os casais. Agora uma pergunta, é normal, Divaldo? É uma doença? Somente através do amor nós curamos o ciúme. Então as pessoas dizem assim, em todo amor é uma ponta de ciúme. É lindo, mas é mentira. Quando há o ciúme, há o amor. Mas não tem nada a ver. Ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança. Quando eu não tenho uma autoestima equilibrada, eu não acredito que ninguém seja capaz de me amar. Quando me ama, eu duvido. E fico sempre com medo de perder, porque eu acho que não mereço. Então aí eu tenho ciúme. Se é uma pessoa mais bonita do que eu, se dá mais atenção a outra, eu já estou achando que o outro vai tomar, porque eu não mereço esta joia, esta coisa que está ao meu lado. É insegurança psicológica. Quando alguém lhe amar, creia. Entregue-se, no bom sentido da palavra. Agora a gente tem que justificar tanto que até perde o sabor. Eu vou dizer como deve, cada um interprete como quiser. Eu vou dizer certo. Entregue-se. Se aparecer outra, o problema é dele, não é seu. Se ele, o outro indivíduo, masculino ou feminino, lhe abandonar, pior é para ele, não para você. Porque quem abandona é que é infeliz, não é o abandonado. Continue amando. A pessoa é instável, porque esse indivíduo estável
Quer você tenha ciúme ou não, ele continuará estável, porque ele é doente. Ele é mórbido. Não é digno de ser amado, mas a gente ama. Agora, ter o ciúme, vigiar, estar com os olhos para cá, este amor é uma desgraça. Porque é sempre uma inquietação esperando alguns momentos de prazer. Se a pessoa vai trabalhar, telefona do trabalho. Olha, eu estou chegando, eu estou saindo, eu estou indo ali. Isso não é amor, isso é tormento. É um desvio de comportamento afetivo. Ame e tranquilize-se. Toda vez que nós confiamos no outro, o outro responde. Toda vez que nós vigiamos na primeira brecha, o outro desvia. Porque ninguém pode amar vigiado, escravizado, perseguido, controlado. O outro respira por a gente, que aguenta? Eu conheço pessoas que o parceiro masculino ou feminino, quando sai à rua, olhando para o chão, e a pessoa se submete. Porque ele não confia. Como é que ele pode desrespeitar você achando que você é uma prostituta? Como é que você aceita isso? Então você também não ama, você tem um tormento sexual. Porque se eu amar alguém que não confia em mim, não me respeite, lealmente eu fico numa boa. E a pessoa que viaja tranquilamente para os umbrais, para não dizer outro nome. Porque o amor é uma bênção, não um castigo, não uma punição. Há até um caso que é um pouco deselegante, mas que traduz. O homem, quando chegava no escritório, bem, já cheguei. Meu bem, estou saindo para o lanche. Meu bem, estou voltando do lanche. Olha, estou saindo de casa. E assim era. E a mulher, que era muito ciumenta também. Olha, eu vou ali às compras, voltei das compras. Era um casal profundamente infeliz. Mas ele morreu. Ele morreu e a viúva estava velando no caixão, chorando muito. Quando chegou uma senhora enlutada com uma criança, e também chorou muito, a criança chorou muito. Aí a viúva já parou de chorar. E perguntou assim, você o conhecia? Conhecia. Quem é este menino? É filho dele. Mas como? Como filho dele? Eu era a companheira dele. Mas que horas? Na hora do lanche. Porque ninguém vigia sentimentos. Os sentimentos a gente honra com a confiança. Se o outro deslustra, é um problema do outro. Daí o ciúme é insegurança. Realize a sua autoestima quando alguém lhe amar. Porque nós temos tantos conflitos. No movimento espírita também, eu sei que tem pessoas aqui não espíritas, mas vão falar em torno dos nossos confrades, etc. Há pessoas que me dizem assim, eu estava doente, fiquei bom, mas eu não mereço. Eu digo, merece. Não, eu não mereço. Eu digo, realmente não merece mesmo. Porque você é que se conhece, mas Deus está lhe dando uma chance, está lhe dando uma concessão de misericórdia. Pois eu, quando sinto alguma coisa boa, digo assim, que bom, graças a Deus, já mereço. Já mereço. Será vaidade? Não, é bom senso. Nós deveríamos ter o senso de medir os nossos valores. Eu não espero que a pessoa diga, mas Divaldo, você está bem. Eu vou ficar bem depois que disseram que eu estou bem. Não, eu estou bem, porque eu me sinto bem. Se a pessoa disser assim, nossa, estou lhe achando acabada. Você está achando, mas não estou. Estou muito bem. Porque a pessoa tem o olho, só vê tudo errado. Mas Divaldo está acabado. Eu digo, nossa, não, ainda não notei. Estou achando você diferente. Pessoas que me encontraram há 40 anos, nossa, você está diferente. Porque sou normal, envelheci, não é? Nós nos vimos há 40 anos. Se eu estivesse com aquela carinha de 30, seria uma aberração. Eu seria Dorian Gray, que o retrato envelhecia e a cara não. Não ir pela opinião alheia. Quando eu estive doente, muito doente, emagreci 16 quilos. Mudei totalmente o comportamento. O médico proibiu de andar, me proibiu quase de comer. Não pode comer carne vermelha, nem roxa, nem cor-de-rosa, só branca. Eu digo, sabe de outra? Eu vou morrer de qualquer jeito. Se ele morrer daqui a 2 meses, eu morro daqui a 59 dias. Mas vou ter uma vida relativamente normal. E me disse a mim mesmo, eu me recuso a morrer agora. Eu tenho tarefas. Se eu tiver de ir, ok. Mas se eu tiver de driblar, eu vou driblar a morte. E virei para a sujeita e disse assim, olha aqui, querida, tem tanta gente aí desocupada, leva o resto. Deixa comigo. E fui levando. Pessoas me encontraram assim, nossa, você está tão magro. Eu digo, não é AIDS. Porque a turma já fala com uma pitadazinha. Eu digo, não é AIDS. É cœur, é coração. Falava em francês, que fica baixinho. É coração. Você está mal do coração? Não, eu tive um problema. Coitado, por quê? Só adoece do coração quem tem coração.
Nunca deixei ninguém me chamar de coitado. Eu acho horrível a gente ser o coitado. Há pessoas que adoram. Eu vejo em torno de Chico Xavier. Ai, Chico, coitado. Por quê? Coitado. Um dia eu não aguentei assim. Por que coitado? Ah, coitado, né? Mas por que coitado? Um homem com 90 anos é coitado? Você quer que ele viva 3 milhões de anos? Ah, mas ele sofreu tanto. Que bom. Sublimou-se. Ah, coitado. Mas por que o coitado? E esse é um mecanismo depreciativo, é uma onda vibratória perniciosa. Eu não quero ser coitado. Eu quero ser amado. Aí a pessoa olha e sorri. E diz assim, mas aquele cara não morre nunca, que legal. Né? Aquele cara não envelhece nunca. Meu Deus, depois do shampoo que colore o cabelo, envelhece quem quer. Não é? Meu Deus! A autoestima. Quem quer branco, fique branco. Quem quer roxo, punha roxo. Eu entro no banheiro, às vezes, olho assim, Divaldo está com 70 anos. Eu pego um shampoo, 10 anos depois eu saio com 45, olha que beleza. Aí olha e digo, agora tá legal. Mas o povo é muito pusilânime, alguns. E alguns espíritas começaram a dizer assim, Divaldo, eu faço também, Ah, mas você pinta o cabelo? Eu digo, não, essa palavra é feia, pintar. Pintar é quando a gente usava aquelas tinturas, ficava parecendo guarda-chuva na cabeça. Não, meu filho, eu uso shampoo masculino, americano, 5 minutos. Enquanto eu faço a barba, ele muda a cabeça. É uma coisa notável. E as pessoas ficam parecendo que descobriram um segredo. O segredo que ele tem medo. Imagina se nesta altura do campeonato eu vou ter cabelo preto. Só se for uma anomalia da natureza. Não, eu sigo o Sarney, coitadinho. Eu sigo essa gente boa, que também dá a sua pintadinha. Mas para minha autoestima, desde os 32 anos. Naquele tempo era precoce. Agora é normal, eu me acostumei. Fica normal. Então, isso é autoestima. Passar a ter consciência de si. Quando lhe acontecer uma coisa boa, diga assim, eu não mereço a hipocrisia. Eu mereço, já mereço não ter este problema. Agora vou me esforçar para não decepcionar os créditos que a divindade me deu. Isso é autoestima. Isso é tão salutar, tão agradável. Há um ditado pessimista e perturbador da língua portuguesa, diz, quem me ama sou eu. Mas aí já é um desamor, porque está fazendo isso para exibir. Então nunca ninguém aceite ser o coitado. Porque quando eu digo assim, coitado, eu derramo uma vibração prejudicial. Despertar amor e não compaixão. Para o ciúme, o remédio é amar mais. Ame mais. Ai, se eu ver meu marido com outra. Olá, como vai? Ele perde o jogo. E quando chegar em casa, assim, meu bem, eu vi você com aquela sua irmã. Ele é filho único, né? Ele perde o jogo. E se for o contrário, se ela estiver muito animadinha aqui no seminário, olhando para o colega, vai dizer assim, gostei daquele confrade, vamos convidar para almoçar lá em casa. Mudar a nossa paisagem das mesquinhezes e adquirir esse estado de plenitude. Podemos ser curados no plano espiritual, evitando assim uma nova reencarnação, Divaldo? Meu Deus, reencarnar é uma beleza. Eu adoro a reencarnação. Adoro este corpinho, às vezes maltratado. Ele me deu uma visão do infinito. Por que não reencarnar? Nós vamos reencarnar porque o processo evolutivo é uma lei da natureza. Até o infinito da superação das formas. Além da Terra, noutros mundos, nós teremos o processo do ir e vir. Com carne ou sem carne. Até atingirmos o estado de espírito puro, quando já não necessitamos do processo evolutivo. No plano espiritual, não iremos ficar curados de tal forma que não necessitamos encarnar-nos. Allan Kardec diz que o progresso se dá na Terra. No plano espiritual, nós colecionamos valores para aplicarmos na Terra, porque aqui é o lugar dos atritos, da convivência, das paixões, e aqui que nós desenvolvemos sentimentos do belo, do bom, do forte, para preservarmos o nosso processo evolutivo. Quando você falou no processo de curar e curar-se, você usou a expressão adiar a doença. Qual é a relação entre
moratória e a misericórdia divina? Porque no seu caso, parece, você teve uma moratória, não foi? É essa. Adia-se a doença porque a misericórdia divina é amor, não é punição. Deus não é cobrador, ele é judeu, mas não é cobrador, não. Ou melhor, Jesus é judeu, não é cobrador. Ele disse que o amor suplanta a multidão de pecados. Equivale a dizer que o amor é mais poderoso do que todos os nossos delíquios. E este amor elimina os nossos pecados pela superação. Adiar a doença é exatamente este processo de não se entregar à doença. Eu me recordo de minha mãe, uma mulher analfabeta. Ela sofria muito de reumatismo, de artritismo. Mais tarde nós descobrimos que eram outras doenças, que naquela época não tinha diagnose. E depois, pobre, só ia clínico geral, não ia especialistas, a reumatologistas, havia poucos. E eram muito caros, então era passar determinadas substâncias no corpo, etc. E ela amanhecia muitas vezes entrevada. E eu disse assim, mãe, não levante. Qual, meu filho? Reumatismo gosta de rico, que tem tempo de ficar entrevado na cama. Eu levanto torta, vou devagarzinho, à tarde estou ótimo. E é mesmo. Já era uma terapia de massagem. Era fisioterapia. Como não tinha fisioterapeuta, ela era a autofisioterapeuta. Ela levantava toda torta, se amparando. Estalava o osso aqui, estalava o outro acolá. E à tarde ela estava ótima, à noite estava maravilhosa. Aprendi com ela que quem tem tempo para ficar doente é desocupado. Quando eu tive o grande processo, eu já narrei aqui algures, e me senti fora do corpo, e o meu filho médico disse, ele acaba de morrer. Mais tarde tinha sido uma parada cardíaca, uma lipotímia. Ele acaba de morrer. Eu me senti tão bem. Ai, que beleza é a morte. E então minha mãe me apareceu. E eu disse assim, mãe, eu já morri? E ela me respondeu, ainda não. Eu não gostei do ainda. E eu disse, o que é que está acontecendo? Os guias espirituais estão examinando se você fica ou se você volta. Eu disse, mãe, vá lá dar uma mãozinha para eu voltar. Que mãe é esta? Daí a pouco ela voltou e disse, Di, eles optaram por você retornar. Você vai continuar a viver. Eu perguntei, quanto tempo? Eles não disseram, a velhinha era fogo. Eles não disseram. Aí eu voltei e tive um infarto. Fui levado para o protocolo, etc. Foi uma calamidade. Mas naquela hora que eu estava no corpo espiritual, eu disse, meu Deus, eu estou no momento em que tantos planos, tantas atividades, estávamos mudando a estrutura da nossa casa para ampliar, para tornar uma casa eminentemente de educação, mudar o internato por escolas, por semi-internatos. Então, se o senhor puder, o que são 10 anos para o senhor? Que miséria também! Eu lhe peço 10 aninhos. Aí eu tive a impressão que ele deu uma risadinha. Eu digo, olha, ele cedeu. Voltei, fiquei muito doente. Fui melhorando. Não parei de viajar, não parei de pregar. A vida normal, com alguma restrição. Certo dia me apareceu um espírito muito amigo, um pernambucano, que me acompanha desde a juventude. Eu chamava antes o correio, porque ele me dava notícias no tempo que não havia essa telecomunicação. Ele sempre me dava notícias onde eu estava, da Mansão do Caminho. Eu chamava o correio tal, mas o nome dele é Walter. Walter me apareceu e me disse assim, baiano, você não é nada inteligente. Eu disse, mas como? Eu não sou um sucesso, mas também eu não sou Quasímodo. Eu sou uma pessoa lúcida. Não é. Por que você pediu a Deus 10 anos só? Olha lá, já se passaram 8. Só faltam 2. Quando você for pedir qualquer coisa a Deus, peça muito. Porque se Deus estiver de mau humor, ele corta metade. E a metade que você pega é uma maravilha. E eu aí fiquei desolado. Eu tinha pedido 10. E ele disse, olha, o espírito Humberto de Campos, em uma reunião aqui no plano espiritual, contou um caso, que as entidades espirituais estavam conversando, quando o espírito muito nobre resolveu entrevistar Deus. E foi a Deus e lhe perguntou, Senhor, eu não consigo entender de eternidade. Então eu pergunto, 1 bilhão de anos, no seu conceito de eternidade, que tempo dura? Deus respondeu, 1 bilhão de anos dura 1 segundo. E 1 bilhão de dólares, quanto vale? E Deus disse, 1 bilhão de dólares vale 1 centavo. E a alma disse, Senhor, dá-me 1 centavo.
E Deus lhe respondeu: espera um segundo. Eu disse a Walter, agora eu estou recordando-me. Quando eu pedi a Deus 10 anos, eu estava muito aturdido. O que eu quis pedir era para morrer no ano 2010. Já se passaram 14 anos. Já vê que eu pedi certo, né? 2010. Eu já estou pensando o que é que eu vou dizer no ano 2008. Daí eu posterguei. E ele deixou porque quis. Nós podemos, portanto, adiar. Porque a doença é um processo de advertência. Para que o espírito adquira sabedoria e experiência. Jesus pregou o amor universal. Os apóstolos seguiram seus passos. Nós perguntamos, Divaldo, e nós, seres humanos, podemos alcançar esse amor universal algum dia? Lógico que sim. Ele nos deu o mesmo poder. O poder de curar, o poder de afastar os espíritos, de pisar nas serpentes e elas nos picarem e não nos envenenarem. Não é mitologia, é realidade pela força mental, pelo nosso equilíbrio psicossomático. Então Jesus deu o amor e viveu. Nem todos os apóstolos conseguiram. Judas fracassou, Pedro titubeou, mas logo depois recuperou-se e entregou-se por mais de 30 anos para reabilitar-se daquele momento de debilidade das negações. Nós também fracassamos aqui, levantamos-nos adiante. Erramos agora, superamos depois. Não fazer conflito. Errou, ok. Caiu, porque está andando. Levante-se e vá adiante. Se alguém disser, eu jamais cair, pode dizer que nunca se levantou. Porque só cai quem está andando e quem está de pé. Quem está deitado já está caído. Então não cai. Gostaria que informasse o nome do livro daquele portador da doença degenerativa, ela. A Última Mensagem. Vários perguntaram. A Última Mensagem. Também se pode procurar pelo autor. Morri, M-O-R-R-I, Schwartz. S-C-H-W-A-R-T-Z. S-H-W-A-R-T-Z. Morri Schwartz. Divaldo, existem casos comprovados pela espiritualidade de levar ao indivíduo a eliminação do vírus da AIDS pela terapia do amor? E nós incluímos aí também as cirurgias mediúnicas, tratamentos espirituais. E uma última questão, como é que você vê as campanhas direcionadas de combate à AIDS? Eu gostaria de dizer uma coisa. A AIDS é incurável. Tecnicamente. Não nos iludamos. É incurável até este momento. Se existem casos de cura, eles estão a exigir da ciência uma pesquisa muito cuidadosa. Ou não era AIDS e foi um diagnóstico incorreto, ou não houve uma cura, houve uma estabilidade do sistema imunológico. Porque o HIV passa por vários processos degenerativos. Quando a ciência consegue um antídoto, ele muda de constituição. Então nós temos o HIV-1, o HIV-2 e outros. Que ela é resultado de um desequilíbrio do psiquismo humano, pelo mau uso do fenômeno sexual, que o gerou através da promiscuidade. Isso é verdade. Porque o HIV é inoculado no macaco barriga verde da África, particularmente do Congo. E no organismo do macaco, ele é inofensivo. Quando passou para o organismo humano, cresce através de mulheres que tinham uma vida muito promíscua. E os macacos, como saguis que se carregam nos ombros e outros, arranharam a pele e transmitiram por via direta. Porque é somente por via sanguínea, pelo orgasmo, pela transfusão de sangue, e se inoculou do organismo. Ele foi para as células da medula. Ali então ficou em incubação e começou a destruir o núcleo da célula. E quando o organismo entrou num colapso qualquer, ele proliferou e veio o surto, a epidemia
que tomou conta do mundo a princípio em alguns grupos de risco e hoje em todos os indivíduos. Ninguém tenha ilusões como andam por aí. Cirurgias mediúnicas curando AIDS, isto, aquilo. Saúde é uma coisa muito importante. E é necessário utilizarmos de muito bom senso. Não deixemos de recorrer à ciência médica. E ao lado da conquista médica, a grande contribuição das doutrinas modernas. Dessas doutrinas que nos trazem esta visão de vida e que vão ajudar a nossa organização. Daí porque a pessoa passou a amar e ficou livre do HIV, eu pessoalmente não acredito. Que estancou, que ele voltou a um estado de incubação, é provável. Hoje a ciência já pode controlar e dar uma boa sobrevida através do coquetel de substâncias especializadas. E grandes conquistas estão sendo feitas no campo genético para tentar, através da engenharia genética, erradicar da Terra esse fantasma destruidor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 40 milhões de infectados que já notificaram. Equivale a dizer que deve existir mais de 100 milhões contaminados. Porque a pessoa contamina, mas não se manifesta a doença. Ele pode ficar incubado no organismo até 20 anos. E em um momento qualquer ele rompe. Então, sexo com respeito pelo parceiro. Se quer mudar de parceiro, encerre este capítulo e comece outro. Antes, faça o teste e peça ao seu parceiro também. Não confiar em ninguém. Sexo promíscuo é um grande risco. Felizmente lançaram uma campanha um pouco nobre, porque infelizmente as campanhas que lançaram no Brasil sobre AIDS foram de um ridículo, de uma vulgaridade. Um dos ex-ministros andou arranjando pseudônimos para o aparelho genital masculino, de um ridículo que não tem procedência no intelectual. Isso se tornou uma coisa ridícula. A tarefa tem que ser de educação sexual e não de dizer, faça sexo, faça como quiser, mas use camisinha. Isso é de uma vulgaridade, que é um disparate moral. Exerça o sexo. Ninguém vive do sexo, nem para o sexo. Utilizamos-nos da função sexual para a vida, como nós nos alimentamos. Alimentamos-nos com respeito. Utilizemos o sexo com respeito. Já que a ciência nos permite mecanismos preventivos que podem impedir da infecção, pelo menos a 90%, porque não é 100% garantido, os poros do látex são muito maiores do que a dimensão do HIV. Portanto, como muitas vezes o indivíduo utilizando de um instrumento preventivo consegue fecundar, porque o espermatozoide atravessou os poros do látex, imagine-se, o vírus que é 0,02 milionésimos. Tem muito mais possibilidades de atravessar. Daí, dignidade no sexo. Eu me lembro que numa das viagens, na época de carnaval, nós passamos em uma cidade e tinha uma grande faixa. Faça o que lhe der na cabeça, mas use camisinha. Como é que nós podemos dizer isso aos jovens? Que educadores são estes? Eles são instrumentos da indústria das camisinhas. Eles estão a soldo de 10%. Porque teriam que dizer, brinque a exaustão, mas respeite o sexo. Por que para ir para o carnaval tem que ir já programado para a função sexual? Para a função não, para o deslate sexual. Afinal, o carnaval é uma prostituição, é um prostíbulo público, é uma festa, em que nós vamos descarregar tensões, nós vamos brincar, vamos distrair. Por que o carnaval se transformou nesse grande campo de corrupção moral? Por causa de alguns veículos da denominada mídia, que têm interesse em vender por causa do Ibope. Então nós temos que educar o sexo, educar nossos filhos. Falar naturalmente. Nós falamos da postura à mesa. Não se senta-se à mesa, não é educado. No momento próprio, falar das funções sexuais, dos cuidados. Sempre os jovens perguntam, o que o senhor acha do sexo antes do casamento? Eu digo, eu não acho nada, pergunte a ele.
O sexo sempre foi livre. A evolução monogâmica, diz Allan Kardec com muita propriedade, culminou por um estado de elevação sócio-psicológico. O respeito pela pessoa que nós amamos. Já o disse, pode haver nada melhor do que a viagem do sexo. A conversa, o toque, a onda de ternura. E depois, não é cada um virar para o outro lado para ir fumar cigarro. É aquele sentimento de gratidão, de envolvimento, porque a máquina é tão bem feita que ela dá um relaxamento total. É a gratidão do organismo pelo prazer da vida. Então, no que tange a AIDS, e eu leio na imprensa, mesmo na imprensa espírita, muita fantasia, muitos pseudocuradores. Aqueles que estiverem infectados, continuem o seu tratamento até o médico dar-lhes alta, se for o caso. Há algumas raríssimas exceções, porque em alguns organismos se encontraram constituições genéticas reagentes à invasão do HIV, em alguns pouquíssimos organismos. E o cientista estava estudando por que desses indivíduos não, apesar de terem uma vida promíscua, e não se contaminaram. Qual é o agente genético para que eles possam fazer transplante de genes para darem resistência a nós outros e aos que estão infectados?